O presidente do STF, ministro Edson Fachin, sinalizou hoje que o inquérito bilionário sobre o Banco Master deve sim deixar o Supremo para voltar à instância inferior, à primeira instância. Fachin disse que não há justificativa para o caso continuar sob a relatoria de Dias Toffoli, já que a Corte não deveria ser palco para esse tipo de investigação criminal comum. Mas aí esse caso, que envolve aí um suposto desvio de mais de 12 bilhões de reais, virou uma dor de cabeça para o governo, né? O dono do banco, que é o Daniel Vorcaro, ele foi preso pela Polícia Federal em novembro do ano passado e agora está de tornozeleira. E ele era sócio da Bion. Essa, gente, é aquela fábrica de insulina que o presidente Lula inaugurou com muita pompa, né, aqui em Minas Gerais. E não para por aí não, viu? Como nós já informamos aqui, o escritório da família do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prestou consultoria para o Banco Master. Hoje, a ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, teve que ir a público para apagar o incêndio, hein, Cira? Pois é, André, só que ela disse que o governo sabia dessas consultorias desde o início e que isso não impede o trabalho de Lewandowski. Gleisi ainda disparou contra a oposição. Quando o presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados e o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o país. E quero aqui lembrar que toda essa apuração feita em relação ao Banco Master foi feita sob a gestão do ministro Lewandowski, a gestão da Polícia Federal, e foi na gestão do ministro Lewandowski que o presidente do Master, o Vorcaro, foi preso. Então, essa situação que tentam ligar o governo, o ministro Lewandowski, é uma tentativa da oposição. O governo tem sido firme, decidido em fazer a investigação, seja a fiscalização do Banco Central, seja a investigação da Polícia Federal. Então, foram nesses últimos 10 meses que isso aconteceu. Em relação à CPI? A CPI é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Cabe aos deputados e senadores discutirem a necessidade ou não. O que cabe ao governo é fazer a apuração dos fatos e está fazendo com rigor e vai responsabilizar aqueles que tiverem dado causa a essa fraude. Pois é, Lulandim chamando você aqui para entrar com a gente na conversa já. A fala de Fachin, as atitudes dele esses dias aí, elas parecem uma resposta direta à pressão da opinião pública sobre Toffoli, né? Agora, sobre Lewandowski, essa defesa da Gleisi, será que convenceu que o ministro ainda está firme, ele não está na corda bamba aí no Planalto, será? Começando sobre esse fato do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a gente já vinha observando essa especulação sobre a saída desse caso do Banco Master do STF, da Suprema Corte, para a primeira instância, mas a gente teve uma sinalização mais explícita de Fachin sobre esse assunto. O ministro deu uma entrevista ao blog da Ana Flor, do portal G1, foi publicada inclusive ontem à noite, e ao ser questionado sobre como essa crise envolvendo a condução do inquérito do Banco Master foi encaminhada no Supremo Tribunal Federal, ele respondeu que voltou a Brasília nesse meio do recesso judiciário para entender qual que era a percepção interna desse caso ali dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro disse que há uma suscitação de que não há uma razão desse processo estar no STF, mas ele acredita que a direção do caso vai ficar mais clara, provavelmente quando depoimentos tiverem sido tomados, as extrações de documentos tiverem sido feitas e quando essa etapa for finalizada ali pela Suprema Corte. Mas ainda, de acordo com Fachin, entre aspas, há uma tendência, pelo que se verifica até agora, que não se justifique ficar aqui. Ou seja, uma sinalização muito clara de que esse caso pode realmente sair do Supremo Tribunal Federal e ir para a primeira instância da Justiça em meio a todas essas especulações que são feitas envolvendo o relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Já sobre a fala da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, claro que essa situação que foi citada envolvendo o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é alvo de uma avaliação interna ali no Palácio do Planalto, no governo Lula, sobre o impacto disso, envolvendo também esse nome de Lula, a gestão de Lula à frente do Palácio do Planalto.
assunto, mas lembrando que essa informação ela foi publicada pela colunista Andresa Matais do portal Metrópolis, e Lewandowski admitiu em nota que prestou consultoria ao Banco Master. Só que essa é uma preocupação pequena para o Palácio do Planalto, como a gente observou nas palavras de Gleisi e como outros interlocutores do presidente Lula também afirmam, justamente por algumas informações que foram publicadas ali nessa reportagem. Diz, por exemplo, que Lewandowski ele prestou essa consultoria para o Banco Master, mas que ele deixou a sociedade do escritório de advocacia que integrava quando virou ministro no governo Lula em fevereiro de 2024. E Gleisi também disse que Lula sabia desse contrato, que Lewandowski, na verdade, atuava em contratos privados, mas que o ministro informou que deixaria esses trabalhos quando assumiu esse cargo no governo no início de 2024, e que assim o fez. Por isso, o impacto disso foi minimizado por Gleisi Hoffmann. Então, só para resumir essa situação, essa reportagem do Metrópolis informava que Lewandowski fez esse serviço de um trabalho realmente ao Banco Master, um serviço de consultoria, mas ele disse que deixou quando assumiu o governo, e a notícia é de que ele deixou também a sociedade desse escritório quando assumiu ali no governo Lula, deixando a gestão para os filhos dele. Essa é a informação, e também que nesse período, desde que ele assumiu o governo Lula até o fim desse contrato, esse escritório que foi ligado aí aos filhos dele recebeu 5 milhões desse contrato envolvendo o Banco Master. Ou seja, é muito dinheiro. E outro ponto ainda dentro desse mesmo assunto é que a Polícia Federal entrou de vez no caso dos influenciadores digitais supostamente pagos ali para atacar o Banco Central. O inquérito foi aberto hoje com autorização do ministro Dias Toffoli do STF. O objetivo é descobrir se houve uma campanha orquestrada para favorecer o banqueiro Daniel Vorcaro, né, gente? A estratégia seria desmoralizar a atuação do Banco Central para tentar limpar a barra do banqueiro. Mas a defesa de Vorcaro nega qualquer envolvimento com fake news ou mesmo difamação. Agora a Polícia Federal vai intimar os envolvidos e rastrear esse dinheiro. Lolandinha, a Polícia Federal já tem aí os nomes ou mesmo as provas desses pagamentos feitos aí a esses perfis? Isso que vai ser aprofundado agora nesse inquérito, vai ser alvo dessa investigação com os nomes, as supostas provas, de onde todas essas denúncias surgiram, e agora com essa investigação autorizada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, que, como a gente falou aqui, é o relator desse caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse caso ele veio à tona depois que os influenciadores Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite, ambos alinhados a uma posição de direita, afirmaram que receberam propostas para publicar conteúdos críticos à decisão do Banco Central de liquidação do Banco Master depois da revelação dessa fraude, essa decisão que foi tomada ali no mês de novembro de 2025. Esses influenciadores relataram que recusaram a oferta e tornaram essas mensagens trocadas por intermediários públicas, dando início a essas denúncias e mirando essa investigação. Agora, uma investigação que vai ser mais aprofundada pela Polícia Federal. A PF busca entender se houve esse pagamento, quem financiou essas propostas, como tudo isso foi feito, e vai ser exatamente esse o foco a partir de agora. É isso aí. Olha, gente, o fato é que toda essa história tá dando muito pano pra manga, e a cada novo capítulo a bola de neve vai crescendo cada vez mais, hein, Círia? Exatamente, André. Agora vamos tentar entender isso tudo, gente? Pois é, a gente convidou para participar conosco hoje aqui do Tempo News o professor de Teoria do Estado, Ricardo Souza, a quem eu já dou as boas-vindas aqui ao Tempo News mais uma vez. Eu já começo perguntando, professor, o ministro Fachin, ele disse que o STF não é palco para investigar crime comum de banco. E aí eu queria entender um pouco essa movimentação dele, né? Será que é para tirar o caso das mãos do Toffoli? É uma atitude puramente técnica, ou o senhor enxerga aí também uma resposta política àquele desgaste aí que a gente já está vendo que a corte vem sofrendo, hein? Boa noite. Boa noite, Círia. Boa noite, André. É um prazer estar aqui novamente. Respondendo, Círia, é um pouquinho de cada coisa, viu?
O ministro Fachin, mesmo na condição de presidente do tribunal, ele não tem esse poder, né, de retirar um processo ali das mãos de um dos ministros. Mas a questão é que a pressão externa ela está num ponto quase que insustentável, né, com relação ao ministro Toffoli, dadas as particularidades que envolvem esse caso, né? E aí eu chamo atenção para aquele velho ditado, né, de que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E nesse sentido o STF ele tem experimentado nesses últimos meses aí, talvez o pior momento da sua imagem em todo isso, né? Problemas com ministros que participam de eventos, onde tem possíveis investigados ou interessados em julgamentos no STF, viagens em jatinhos particulares, né? Contratos milionários familiares dos ministros, tudo isso faz muito mal à imagem pessoal dos ministros e à imagem da instituição do Supremo como um todo, né? Mas o que eu percebo principalmente nesse posicionamento do ministro Fachin, e eu li também a reportagem que traz a informação pormenorizada, né? Me parece que há um movimento no sentido de que o que gerou a competência, né, para o STF nesse caso aí, foi o fato de existir a possibilidade de ter um deputado federal envolvido nessa investigação. Então, ao que parece, esse envolvimento não se mostrou até o momento, né, algo tangível. Então, o que se faz aqui é o cumprimento da lei. Então, não é que o ministro Toffoli está perdendo ou ganhando ou nada nesse sentido. Deve-se cumprir a lei. E a lei determina que, em se tratando de crime realmente comum, sem envolvimento de nenhuma autoridade com foro de função, esse processo deveria sim voltar para a primeira instância. Essa decisão, pelo que os bastidores aí estão apontando, ela deve ser feita de forma monocrática pelo ministro Toffoli e necessariamente será submetida à turma, né? Agora, Ricardo, a gente vê um inquérito, né, de crime financeiro, sem foro privilegiado óbvio, tramitando no Supremo, à luz da teoria do Estado. Essa centralização de poder em Brasília, né, puxando para o topo da pirâmide casos que deveriam estar na base, não acaba, de certa forma, enfraquecendo um pouco a justiça, na própria justiça? André, e também é o seguinte, né, o problema não é só tratar-se de um crime financeiro, né? Tudo leva a crer que esse talvez seja o maior crime financeiro da história da República. E essa instituição, o Banco Master, parece que ele veio já tentando se blindar com relação a isso. As bancas de advogado que defendem o Grupo Master são um verdadeiro exército, onde estão, dentre eles, os maiores escritórios de advocacia da República, e vários deles relacionados a parentes de ministros, né? Além disso, a ramificação da influência do Vorcaro, né, ela se miscui não só no mundo jurídico, mas também, sobretudo, no mundo político e até mesmo no mercado financeiro, né? A Faria Lima é o grande avatar que nós utilizamos, né, disso que a gente chama de mercado financeiro, mas a influência desse banco ela é imensa. E em âmbito, quando eu falo político, em âmbito federal, estadual e municipal. Tanto que os maiores investidores aí envolvidos nesse escândalo aí são relacionados a fundos de previdência do Distrito Federal e Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, talvez isso explique um pouco essa situação toda, né? Mas, realmente, a forma como está, ela leva um problema muito grande para dentro do STF, talvez sem a necessidade, pelo menos nesse momento. Agora, outro ponto é o Lewandowski, que a gente falou bastante aqui hoje, né? A família do ministro prestou consultoria e a ministra Gleisi Hoffmann diz que é normal. Agora, eu queria entender o seguinte, professor, no serviço público existe aí o princípio da impessoalidade, né? Mesmo que seja legal, é moralmente defensável um ex-ministro da Justiça e atual ministro de Estado ter esses laços ainda que indiretos aí com um banco que está sendo investigado? Síria, é uma situação muito estranha realmente, e como eu disse aqui anteriormente, eu fiz menção a contratos milionários, mas eu acho que é importante a gente
separar um pouco o joio do trigo. No caso do ministro Lewandowski, há uma situação que ela faz total diferença, pelo menos ao meu ver. Com um colega jurista, já tenho discutido isso, inclusive hoje a gente debateu muito essa situação. O que acontece? O ministro, ao que tudo, as informações que nós temos até agora, sobretudo a ministra Gleisi informa isso, ele informou, quando convidado, que prestava consultoria não só para o Banco Master, mas para vários outros clientes. E, ao assumir o cargo, o que ele fez? Ele se afastou da sociedade, suspendeu a inscrição dele junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é o mínimo que se espera. Dado esse contexto aí, a gente realmente fica um contrato milionário que continua sendo tocado por um escritório onde familiares dele participam desse escritório. Mas ele, na condição de ministro, fez o que deveria ser feito. Então, em que pese a situação assim, ela parecer estranha a princípio, a forma como ela foi tratada eu vejo como a forma regular, a forma esperada. Então, eu separo o caso Lewandowski desses demais outros que estão sendo tratados hoje em dia. Certo, só fazendo a correção, me referi ao Lewandowski como ministro, né? Portanto, ex-ministro Ricardo Lewandowski. Agora, e essa defesa do governo, professor, ao vir a público aí dizer que, abro aspas aqui, né, para pegar palavras do que disseram em nota, nós sabíamos de tudo. O Planalto, ele blinda Lewandowski ou acaba trazendo a crise desse caso do Banco Master para dentro, para o colo ali do presidente Lula desnecessariamente, hein? A famosa faca de dois gumes, né? Porque se de outro lado o governo ficasse em silêncio com relação às acusações, né? Porque quando surgiu a notícia, ela dá a entender que enquanto ministro da Justiça, o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, estaria atuando, né, em favor do Banco Master por conta do escritório dele. Então, caso o governo ficasse em silêncio também, ao meu ver, isso poderia ser entendido como também uma confissão da situação. Então, eu acho assim, realmente o governo está tentando se blindar e blindar o ministro, né? Mas, diante de uma circunstância dessa, eu acho que a transparência é o melhor caminho. Agora, sobre a estratégia, né, de usar influenciadores, a investigação aponta que pagaram, né, para bater no Banco Central e ajudar o banqueiro. Isso configura um novo tipo de ataque às instituições? Porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma notícia dessa, pagar influenciador, falar, vocês vão descer além aí no Banco Central para defender o Vorcaro. André, olha para você ver, você me fez a primeira pergunta aí, você pediu para eu fazer leitura à luz da teoria do Estado, né? E olha como é que esse mundo de hoje ele desafia a gente, né? Porque agora a teoria do Estado, as redes sociais e influências são questões que também interferem no funcionamento das instituições, como a gente está vendo nesse caso, e mostra também a complexidade da situação, né? A gente tem ataques de todos os lados, não só as instituições envolvidas, mas com relação às pessoas. E na medida que a gente descobre, né, caso essa investigação mostre que isso realmente aconteceu, que parte, né, dos interessados a instigação desse tipo de discussão, ou até mesmo aquilo que ultrapassa a discussão, né, que é o ataque, que hoje as redes sociais elas são uma arma para ataque, para exposição, para linchamento público. Então, nesse caso, aí, o que se acusa teria sido pago, valores também milionários, né? Porque eu tive acesso a algumas das acusações, são contratos de milhões com influências, para que eles desmoralizassem o Banco Central, que era a instituição que estava levando a cabo a investigação e a liquidação. Então, isso é extremamente importante para fim de desenrolar esses nós aí e entender a situação como um todo, né? Pode ser que outras instituições também sejam, como foram no passado, objeto de ataques estratégicos, né? Então, olha para você ver, é um elemento novo, é um reflexo dos dias modernos, né, do nosso tempo, mas que desafia não só aos estudiosos, mas sobretudo as autoridades que estão debruçadas sobre o tema, como é que vão encarar essa situação e responsabilizar aqueles que, se comprovadamente, atuaram dessa forma. Pois é, e aí o curioso também nesse fato é porque o ministro Toffoli é ele quem autoriza, né, investigar aí, no caso, esses influencers, ao mesmo tempo também em que é questionado exatamente por segurar o inquérito principal aí do banco, né? Como que o senhor avalia, como que o senhor analisa aí esse paradoxo, hein?
É um paradoxo mesmo. Ao meu ver, o quanto antes, obviamente, respeitada a lei, observada a lei, caso realmente não seja comprovado nesse momento a atuação de nenhuma autoridade com foro, por prerrogativa de função, que esse processo caminhe na primeira instância, porque a imagem do ministro Toffoli, ela já está extremamente fragilizada e fragiliza, ao mesmo tempo, a imagem do STF também. Então, essa sua pergunta, ela faz todo sentido. Tem que se analisar se houve esse ataque estratégico direcionado às instituições, às autoridades. Na medida que ele é uma das pessoas que talvez tenha sido alvo disso, né, a gente não sabe ainda, poderia até suscitar uma situação de suspeição. Então é um caso que cada vez mais o imbróglio se torna maior, entendeu? Sobretudo com relação à atuação do ministro Toffoli. Agora, voltando aqui ao Daniel Vorcaro, né, a figura do Daniel Vorcaro, ele está lá, ao lado do Lula, inaugurando fábrica. Esses fatos envelhecem muito rápido, né? Será que isso mostra algum tipo de falha no Planalto, na hora que o Planalto escolhe quem é que vai fazer parte, quem é que vai chegar perto ali do presidente da República, do próprio governo? Será que está faltando um filtro mais bem feito ou não? Talvez o filtro que funcionou até então é que seja o menos adequado, né? Que seja o filtro financeiro, do interesse financeiro. Essa é a grande questão. Isso talvez explica a atuação e influência do Vorcaro, né? Como eu disse, em todas as esferas do poder, né? Federal, estadual, municipal e em todos os poderes, legislativo, executivo e até no judiciário, como a gente está percebendo. Então, um caso espantoso realmente. Por isso se diz que caso venha daí uma delação, ou dependendo do desenrolar desse processo, a República cai. E olha que fato curioso, pouca gente se lembra, mas quando da campanha de 2022, o Vorcaro ele era cotado para substituir o Paulo Guedes como novo ministro da Economia, caso vencesse o projeto do governo Bolsonaro. Então a influência desse empresário na República, ela é uma coisa notável realmente que a gente só está começando a entender. Agora, professor, essa questão toda aí do caso, né, do Banco Master, se realmente descer para a primeira instância, como quer o ministro, como deu a entender aí o ministro Edson Fachin, a tendência é que a justiça seja feita de uma forma mais rápida ou não? Existe aí um risco de até mesmo cair no esquecimento? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas assim, do ponto de vista processual, como advogado, ir para a primeira instância vai garantir, sobretudo, que situações sejam levadas à segunda instância, ao STJ ou ao STF. Tudo isso faz com que o processo demore mais. E para a gente entender como é que isso foi parar na mão do ministro Toffoli também, é importante a gente fazer esse link. O processo, a princípio, ele estava na primeira instância. Foi mediante um pedido da defesa do Vorcaro para que ele fosse para o STF, e na época a defesa do Vorcaro queria que fosse para relator ministro Cássio Nunes, porque parece que ele já relata um processo correlato a isso, mas o presidente Fachin entendeu que não seria o caso, e enviou para o sorteio. E aí o roteirista do Brasil, como não deixa de ser criativo, fez com que caísse exatamente nas mãos do ministro Toffoli. Então, assim, voltando à sua pergunta, né? Caso ele vá realmente para a primeira instância, qualquer situação suscitada e objeto de recurso, ela pode ir para a segunda instância, pode ir para o STF e voltar em determinado momento para o STF. Tudo isso faz com que o processo demore mais. Esse roteiro aí tá complicado, esse roteirista aí, ele não brinca em serviço, não, ele trabalha dia e noite. Agora, olhando, né, o quadro geral, judiciário dividido, governo defensivo e mercado financeiro sob suspeita. O cidadão comum olha para isso tudo que está acontecendo e vê que as instituições, às vezes, parece que elas não estão conversando, elas estão duelando, né? Existe algum risco desse clima todo de confusão, cada um por si? Existe algum risco de esse clima abalar a estabilidade democrática agora, em 2026? Estabilidade democrática que já vem sendo abalada há algum tempo, né? Pois é, André. Eu estava vendo uma pesquisa na semana passada, onde estava mostrando que as autoridades brasileiras em que a sociedade menos confia são hoje presidente,
do Senado e o presidente da Câmara. O STF, como eu já falei aqui, talvez esteja vivendo o seu pior momento relativo à sua imagem. A presidência da República, nós temos um conflito, uma divisão nacional, com o último presidente preso e com metade da população que desaprova o presidente atual. Então, assim, é um cenário extremamente complicado e perigoso do ponto de vista democrático, porque em momentos da história mundial, né, em que há essa grande desacreditação das instituições, abre-se espaço para situações complicadíssimas do ponto de vista democrático, né? Lembrando que regimes autoritários, qualquer que seja a sua esfera ideológica, eles costumam se aproveitar disso. O extremismo surge nesses momentos, porque o cidadão, na medida em que ele não acredita mais no funcionamento do Estado e daquelas instituições que deveriam garantir não só os serviços, mas a justiça, o funcionamento, elas não têm mais credibilidade. Isso faz com que ele desacredite da sua própria atuação também como cidadão. Então eu vejo assim como um momento complicado. Passa o Brasil, mas vários outros países mundo afora. O cenário internacional também é complicadíssimo. Então a gente tem que olhar com muito cuidado esse cenário, né? Com bastante parcimônia, sem perder o senso crítico, né? E isso é um dever nosso de cidadão, mas a gente tem que pensar com muito cuidado em que rumos o nosso país está se colocando. Tá certo, então agradecemos muito aqui a participação mais uma vez no Tempo News do Ricardo Souza, que é professor de Teoria do Estado. Ricardo, muitíssimo obrigada, viu, pela disponibilidade, por vir aqui com tanta boa vontade nos ajudar a entender um pouco de tudo isso que está acontecendo, cada dia uma nova história, um novo capítulo, nesse caso do Banco Master. E até uma próxima, viu?